Olá, amigos visitantes aqui do site Estude Administrativo, tudo bem com vocês? Vamos ter oportunidade nesse momento de compartilhar aqui algumas questões que foram cobradas na última prova para auditor da Receita Federal, ok? Vai ser uma oportunidade interessante aqui de poder compartilhar informações e chamar a atenção de vocês para alguns pontos aqui de importância, estratégicos no estudo, na preparação de todos, ok? Vamos juntos? Primeira questão, vamos discutir aqui, cobrada na última prova de auditor da Receita Federal. Quanto à organização administrativa brasileira, analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta. Item 1. A administração pública federal brasileira, indireta, é composta por autarquias, fundações, sociedade de economia mistas, empresas públicas e entidades paraestatais. Ora, amigos, o equívoco aqui nessa primeira assertiva é quando se refere às entidades paraestatais. Perfeito? Sempre lembrando a vocês, nós temos a administração direta, que é composta pelos órgãos que integram os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município. E temos aqui a estrutura orgânica da administração indireta, que são pessoas que nascem num processo de descentralização, perfeito? Por meio da vontade do ente federativo, que outorga a essa outra pessoa a missão de exercer uma determinada atividade de natureza administrativa. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. Ok? Lembrando que esse item 1 menciona entidades paraestatais. Ora, se são entidades paraestatais, são entidades que atuam ao lado do Estado. Se atuam ao lado do Estado, não podem integrar a estrutura orgânica da administração pública. Como entidades paraestatais, vide as organizações sociais, OCIP, serviços sociais autônomos, né, como SENAI, SENAC, ou seja, cooperam com o Estado na área social, mas não integram a estrutura orgânica da administração pública brasileira. A administração indireta é autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Perfeito? O item 1 se mostra falso. Item 2. Diferentemente das pessoas jurídicas de direito privado, as entidades da administração pública indireta de personalidade jurídica de direito público são criadas por leis específicas. Perfeito, amigos. Na própria lição do artigo 37, inciso 19 da Constituição, todas as pessoas de direito público que integram a estrutura da administração pública são criadas diretamente por lei. Ok? O nascimento se dá do advento da própria lei. Vide autarquias e as fundações que tenham natureza pública. A criação decorre diretamente da lei, obviamente de uma forma totalmente diversa que se dá na criação das pessoas privadas. Maravilha? Item 3. Em regra, a execução judicial contra o IBAMA, enquanto autarquia federal, está sujeita ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição, respeitadas as exceções. Perfeito? No momento em que o IBAMA é uma autarquia federal, é uma pessoa jurídica de direito público, se submetendo fielmente, a priori, ao regime administrativo. Ou seja, se é uma pessoa pública, os bens são considerados bens públicos. Sempre lembrando, o que dá a natureza de um bem como sendo público é o fato do titular daquele bem ser uma pessoa de direito público. Por isso, no que os bens de uma autarquia são bens públicos, são considerados impenhoráveis. Ou seja, a ação judicial executória se dá mediante a expedição de precatório. Uma vez que os bens não podem ser penhorados, o pagamento feito por esse ente público como resultado de uma ação judicial se dá mediante prévia dotação orçamentária. Ok? Se dá mediante a expedição de precatório. Respeitada a exceção, por exemplo, em relação às obrigações de pequeno valor, hoje o próprio artigo 100 da Carta Constitucional excepcionaliza a necessidade do precatório. Por isso, o item 3 se mostra também correto. Ok? Item 4, a Caixa Econômica Federal, enquanto empresa pública, é exemplo do que se passou a chamar pela doutrina de desconcentração da atividade estatal. Ora, amigos, no que a Caixa é uma empresa pública, ela resulta de um processo de descentralização na atividade estatal. Sempre lembrando,
Desconcentração é um mecanismo interno de uma pessoa de criação de órgãos. Tá? Criação de ministérios, secretarias, no âmbito da União, desconcentração. É para dentro esse mecanismo de criação. Já a descentralização é quando o ente federativo outorga para uma outra pessoa que não se confunde com a pessoa do ente federativo o desempenho dessa atividade estatal, ok? Por isso a Caixa resulta de descentralização, não de desconcentração. Por último, o item 5, o INSS, enquanto autarquia vinculada ao Ministério da Previdência, está subordinada à sua hierarquia e à sua supervisão. Ora, amigos, no que o INSS é uma autarquia, ok? É uma pessoa diversa da pessoa da União. Por isso, em relação à pessoa da União, o INSS não pode ter uma relação de hierarquia, uma relação de subordinação. A hierarquia, a subordinação, é um efeito interno entre os órgãos que integram aquela pessoa. No momento em que o INSS se reveste como uma pessoa jurídica distinta da pessoa da União, não pode haver subordinação, não pode haver hierarquização. O que há apenas é uma relação de vinculação entre esses entes. Ou seja, o INSS se submete a uma fiscalização condicionada aos termos da lei. Não há uma possibilidade de livre revisão de seus atos por parte dos órgãos do ente federativo. Ok? Pessoal, dentro desse contexto, nós temos como alternativas corretas os itens 2 e o item 3, perfeito? Resposta letra B de bola, ok? Até a próxima, está bom.